Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre teoria de conjuntos. Vai ser de uma forma bastante simples, intuitiva, tá? Então, primeiro, o que é um conjunto? O que é que vem a ser um, um, o que é que vem a ser um conjunto para a gente? Então, a gente vai entender de maneira bem simples um conjunto como qualquer coleção de objetos, tá certo? Qualquer coleção de objetos. Esses objetos a gente vai chamar de elementos do conjunto, tá? Qualquer coleção de objetos. Se você entrar na teoria matemática mais abstrata de teoria de conjuntos, essa definição ela fica muito simples, ela não serve não, ela gera algumas coisas meio absurdas, tá? Que a gente chama de paradoxos. Então, para todos os efeitos, basta saber aqui que existe uma definição mais matemática do que é um conjunto, mas que é para a gente vai entender conjunto como sinônimo da palavra coleção, tá? E aí, esses objetos a gente vai chamar de elementos do conjunto, tá bom? Então, o conjunto é uma coleção de elementos, tá? Então, certo? Entre elemento e conjunto, a gente tem uma relação que a gente chama relação de pertinência. É o elemento ele pertencer ou não ao conjunto. Então, o que significa isso? Eu digo que o elemento pertence ao conjunto, eu digo que então, digamos que A é maiúsculo, ele é um conjunto, tá? E que A minúsculo é algum objeto. Então, eu digo que Azinho, ele é um elemento de Azão, tá? É, isso, significa que Azinho é um elemento de conjunto, que Azinho pertence ao conjunto. É assim que a gente lê isso, tá? Azinho pertence ao conjunto A. Certo? Então, esse símbolo matemático aqui, a gente lê ele como a palavra pertence, certo? Essa aqui é a relação de pertinência. Ela é entre elemento, certo? E conjunto. Beleza, né? Maravilha. Então, dizer que Azinho, que ele pertence a A, significa que o objeto Azinho é um elemento, é um dos objetos que está na coleção A, tá certo? Que está no conjunto A. Quando A não for um objeto da coleção, quando A não for um elemento do conjunto, aí a gente escreve assim: Azinho não é um elemento de A, certo? Ou a gente também pode ler isso como Azinho não pertence, certo? Não pertence ao conjunto A. Pronto, maravilha, né? Em geral, quando a gente tem alguma notação matemática, se a gente quer fazer a sua negação, basta passar um traço assim, que nem a gente fez aqui, tá? Então, se não coloca o traço assim na diagonal, significa que o Azinho é um elemento de A, que ele realmente pertence ao A. Se a gente coloca um traço, a gente risca assim na diagonal, que nem a gente fez aqui embaixo, aí a gente está negando o que a gente falou em cima. Então é que o Azinho não é um elemento de A. Que o Azinho não, certo? Não pertence a A, tá bom? Então, a notação que a gente costuma usar em geral é essa. São letras minúsculas para se referir a elementos, que nem a gente fez aqui, ó, uma letra minúscula para se referir a um elemento e uma letra maiúscula para se referir a algum conjunto. Em geral é assim, não é nenhuma regra isso, tá? Tem situações em que a gente faz diferente, mas em geral é assim. Então vamos continuar aqui o vídeo com algumas formas de a gente representar conjuntos. Por exemplo, vamos considerar o seguinte conjunto. O conjunto das vogais. Tá? O conjunto das vogais. A gente pode representar isso de algumas maneiras. Uma forma é o que a gente costuma chamar de diagrama de Venn. Diagrama de Venn, diagrama de Venn, ele é um, como se fosse alguma região do plano,
certo? Aqui, que engloba todos os elementos do nosso conjunto. Então, se é o conjunto das vogais, se Azinho, se esse A grande aqui é o conjunto das vogais, então dentro dessa região aqui que está delimitando o que pertence a A, eu escrevo as vogais. Então, eu escrevo A, E, I, O e U. Ok? Então, aqui eu estou listando todos os elementos do conjunto A dentro desse diagrama, que é chamado diagrama de Venn, certo? Uma outra forma de representar algum conjunto é por uma propriedade comum, por uma propriedade comum a seus elementos. Como assim? Bem, a gente podia representar esse conjunto por extenso, assim, a gente podia dizer que A é o conjunto dos elementos x, tais que x é vogal. Essa é uma forma. Esses dois pontos que aparecem aqui, a gente lê dessa forma que eu falei, tá? Tais que. Tá? Então, isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o conjunto A é o conjunto que tem os elementos que são as vogais. Então, qualquer x que seja vogal é um elemento do conjunto. Tá certo? Então, a gente lê isso. É o conjunto dos elementos x, tais que x é uma vogal. Então, é o conjunto das vogais. Tá certo? É outra forma de falar isso. Esses dois pontos que a gente colocou aqui também podiam ser escritos da seguinte forma: x, uma barra, x é vogal. Essa barra também significa tal que, beleza? Também significa tal que. Então eu podia dizer isso assim ou assim, com a barra ou com esses dois pontos aqui em cima, tá bom? E a última forma, que é a forma que, certo? Tanto essa forma aqui quanto essa última forma que eu vou escrever agora são formas extensivas. Então a gente vai ter que listar todos os elementos, certo? Então a última forma de descrever o conjunto é listando seus elementos, certo? Seus elementos entre chaves. Sempre entre chaves. Para falar de conjuntos, os elementos sempre ficam entre chaves. O que é uma chave? Bem, são esses símbolos aqui. Ó. Essa chave aqui abre o conjunto e essa chave fecha. Então, se é o conjunto das vogais, então A eu posso escrever assim. Abre a chave para indicar que eu iniciei a listar os elementos do conjunto. E eu coloco A, E, I, O e U. E aí pronto, tenho todos os elementos do conjunto, listei todos eles. É claro que se o conjunto tiver muitos elementos, tiver, sei lá, 200 elementos, vai ser muito trabalhoso e muito tedioso listar todos eles, seja dessa forma, quanto listar dessa forma aqui. Então, se por acaso a gente souber alguma propriedade que todos os elementos desse conjunto precisam satisfazer, é muito mais simples, é muito mais prático descrever esse conjunto dessa forma aqui, tá? Então, em geral, a gente tem três maneiras de representar algum conjunto. Por meio de um diagrama de Venn, que é uma região plana dessa aqui, em que a gente delimita tudo que está dentro aqui é um elemento de A, tudo que está dentro aqui pertence ao conjunto A. Listando seus elementos entre chaves, eu escrevo o conjunto é igual a, abro a chave, listo todos os seus elementos e aí fecho a chave. Só que a forma mais econômica de fazer isso, especialmente se houver muitos elementos, é usar alguma propriedade que é comum a todos os seus elementos. No caso aqui é o conjunto das vogais. Então eu escrevo é o conjunto A, que é igual a. Abro chave, sempre tenho que abrir chave para descrever conjunto. É o conjunto dos elementos x, que tem a seguinte propriedade, que são tais que x é vogal, certo? Esses dois pontos, ou essa barra em pé aqui na vertical, significam isso. Os elementos de x têm a seguinte propriedade, que vai vir a seguir. Todo elemento de x tem a propriedade de que é vogal. Tanto faz aqui em cima como aqui embaixo. Beleza?
Então, essa é a nossa primeira aula sobre conjuntos, para a gente aprender como representar eles, o que é um conjunto de maneira mais intuitiva. A gente vai tratar conjunto como qualquer coleção de objetos. A gente falou da relação de pertinência. Na próxima aula, a gente continua, certo? Com um exemplo para a gente falar mais um pouco sobre o que é que significa um elemento ele ser ou não um elemento de um conjunto. O que é que significa que ele pertença ou não a um conjunto, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.